Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Bom, antes de começar esse vídeo aqui, eu deixo o convite para você, se você for novo aqui no canal, para você se inscrever. Se você já está acostumado a vir aqui, deixe seu comentário também, deixe seu like, que isso ajuda demais o meu trabalho, beleza? Bom, mas vamos ao assunto do dia. Vanderlei Luxemburgo não é mais o técnico do Vasco. Não acho que seja uma grande novidade, não acho que a torcida e nem a diretoria tenha sido pega com muita surpresa. Nas últimas entrevistas do treinador ele já havia falado de uma maneira não afirmando, não deixando grandes esperanças de que permaneceria no clube para 2020. Até contra a Chapecoense, o Alexandre Campelo, presidente do Vasco, deu uma entrevista antes do jogo falando que estava muito perto de acertar com o Luxemburgo, que era questão de detalhes, mas quando o Luxemburgo foi perguntado, ele falou que não era tão simples assim, que não era uma questão só financeira, que queria, na verdade, ele já tinha inclusive gravado um vídeo falando sobre isso, que queria, na verdade, brigar por títulos. Que o que dependia, o que ia definir a permanência dele ou não em São Januário era se o Vasco teria capacidade de investimento em 2020 para ter um time mais competitivo. Inclusive ele falou sobre contratações de risco, escrevi inclusive uma matéria na época sobre isso, que contratação de risco na verdade o Vasco faz todo ano, de jogadores famosos, medalhões, né? Contratação de jogadores como Bruno César, Valdívia, Cleiton, Marquinho, jogadores que já viveram uma grande fase em outro momento, mas que não vivem o seu melhor momento agora. O Vasco fez isso do Luiz Fabiano, tem diversos casos do Vasco recentes que não deram certo. E o Vasco, sem ter uma grande capacidade financeira, ou aposta em medalhão ou em jogador mais jovem, isso explico lá no texto. Acredito que com os processos recentes contra o Vasco, de ontem para hoje, a Justiça cobrou do Vasco 60 milhões em dívidas recentes. O Vasco deixou de pagar um financiamento de 370 mil. Escrevi sobre isso, inclusive, para a minha coluna semanal lá do torcedores.com. O link está aqui na descrição também, falando sobre isso. Como o Vasco peca muito na gestão do futebol e isso acaba pesando muito nos cofres do clube. Inclusive, já fiz vídeo aqui diversas vezes sobre isso. O Vasco normalmente faz várias contratações, só em 2019 foram 19 reforços e termina o ano com vários jogadores da base decidindo. Thales Magno, Marrone, Andrei, o Henrique voltou a ser titular da lateral esquerda, Ricardo Graça foi titular várias vezes da zaga, enfim. O Vasco contrata muito, mas contrata mal. A maioria dos jogadores acabam se tornando segundo, terceiro reserva. Isso onera a folha salarial do clube. O Vasco atrasa salário, depois fica na justiça. Sempre essa bola de neve que não acaba nunca. O Vasco não consegue reduzir os custos, apesar de falar que cabe no orçamento. E agora a gente vê que realmente não cabe esses 60 milhões sendo cobrados agora do clube, inclusive com dívidas que já haviam sido parceladas. O Profut está atrasado, 190 mil por mês, 370 mil desse parcelamento que era em 60 vezes, o Vasco também está sem quitar, enfim. Diversos problemas ali que eu acho que acabaram acarretando nessa decisão do Luxemburgo de não permanecer para 2020. Mas isso é o fim do mundo então para o Vasco? Não acho que seja. Você tem inclusive um ponto a favor. O Vasco agora pode planejar seu 2020. O Vasco vinha esperando, inclusive eu conversei com o André Mazuco há algumas semanas e ele falava para mim que, fui perguntar sobre reforços e tal, e ele falou para mim que dependia dessa permanência do Luxemburgo para o Vasco começar a se movimentar de uma maneira mais firme dentro do mercado, que o clube já monitorava diversos nomes, fiz uma coluna também falando sobre isso, principalmente sobre o mercado sul-americano dos nossos vizinhos. O Vasco procura um centroavante lá, mas esperava essa decisão para não contratar nenhum jogador e amanhã o Luxemburgo decidir como decidiu sair do clube e chegar um novo treinador que talvez não tivesse interesse em utilizar esse atleta já contratado. Ou seja, seria um desperdício para o Vasco contratar um jogador que não seria utilizado, como aconteceu quando o Alberto Valentim montou o elenco, deixou o clube após o fim do estadual e o Luxemburgo assumiu. Diversos jogadores foram afastados, o Ribamar acabou voltando a ser aproveitado, Cláudio Vinck, Vinícius Araújo, que foi depois negociado com o Avaí, o Moretti foi para o Avaí também, enfim. Para não acontecer o mesmo aconteceu, o Vasco ficar com um elenco de 40 e poucos jogadores, como aconteceu no meio da temporada, e ter que se desvencilhar de alguns no meio do caminho e muitas vezes ainda pagando o salário desses atletas. Então o Vasco agora pode se planejar com um pouco mais de calma
nesse mercado. O Vasco já pode começar, na verdade, até de maneira talvez um pouco atrasado, seu 2020. A gente vê o Fluminense aí, que já anunciou treinador novo, já anunciou a chegada do Odair Hellmann, o Botafogo definiu que o Valentim vai permanecer, o Flamengo ali praticamente garantido com o Jorge Jesus, Palmeiras negociando já com o Jorge Sampaoli, o Thiago Nunes confirmado no Corinthians, e se a gente for pensar nos grandes, né, o Vasco ali ainda de uma maneira indefinido e passando a definir a partir de agora com a saída do Luxemburgo. Mas quem chega para assumir? Grande pergunta que provavelmente o torcedor vem fazendo nesse momento é que o Vasco tem, talvez nunca se teve tantos treinadores de nome disponíveis no mercado. Abel Braga, Mano Menezes, Cuca, Fábio Carille, todos treinadores que foram campeões recentemente, campeões nacionais, e que não estão empregados nesse momento. Mas eu não acho que esse seja o alvo do Vasco. Até porque o Luxemburgo está deixando o Vasco, entre outros motivos, é claro, por não conseguir um aumento salarial. O Vasco, inclusive, na nota oficial que emitiu, fala que fez de tudo pela permanência do treinador. Dá a entender que, na verdade, chegou num limite, um teto ali financeiro que o Vasco não conseguiu ultrapassar. E todos esses treinadores que estão disponíveis nesse momento, esses que eu citei, é claro, tem um salário mais alto do que isso. Não acredito que o Vasco, se não ultrapassou com o Luxemburgo para dar uma continuidade no trabalho, não vai fazer com nenhum outro que chegue para iniciar ainda, implantar um trabalho. Acho, inclusive, que o Vasco perde. Se o Vasco perde muita coisa com o Luxemburgo, é exatamente em relação à saída, exatamente esse meio do caminho. Já estava no meio do caminho de um trabalho, tinha confiança do grupo, principalmente da molecada mais nova, já estavam acostumados com a forma de trabalhar. Eu acho que o Vasco ia mudar a forma de jogar, ele sempre quis ter um camisa 10 articulador ali no meio, pelo menos um meia de criação. O Vasco tem muito carregador de bola, muito ponta que atua em velocidade e pouco meia que pensa o jogo, para a bola, dá aquele último passe que deveria ser o Bruno César contratado no início da temporada, mas que não rendeu. Eu acho que o Vasco ia passar a atuar com esse homem, com esse tal camisa 10 que a gente tanto fala, com centroavante mais fixo de área, mais goleador, que era um pedido desde a Copa América e o Vasco não conseguiu, ficou muito perto de fechar com a Nangonó ali, acabou não fechando com ele, voltou o Ribamar para o elenco, acabou trazendo em cima da hora o Felipe Ferreira, que seria esse 10, obviamente, não com a qualidade que se esperava, com o status que se esperava para chegar e assumir a titularidade. O Felipe Ferreira foi contratado para ter pelo menos uma opção de jogo, de um pouco mais de controle de bola, finalização de fora da área. O Luxemburgo não teve isso em 2019 e se esperava que teria isso em 2020. Obviamente, o Vasco continua em busca desses nomes, mas agora depende de quem vai chegar para ver como esse time vai passar a ser montado para o próximo ano. Então o Vasco perde por ter que começar do zero, não do zero, mas começar ali um trabalho desde o início. Como eu falei, não do zero, nem desde o início, mas começar um trabalho novo ali. Tem que começar algo que, claro, tem parte do elenco, vai permanecer, então não é tão do zero assim, mas com uma nova mentalidade que vai ter que ser implantada agora nesses jogadores. Eu acho que o Vasco vai atrás de um técnico mais jovem, até pela questão financeira. O Vasco não tem como competir trazendo novos medalhões. A chegada do Luxemburgo já foi algo meio que urgente. Falei aqui que acho que eu não cheguei a falar aqui no vídeo ainda, mas eu escrevi hoje uma coluna no Lance, na verdade uma matéria para o Lance, falando que o Luxemburgo saiu do Vasco com quase o mesmo aproveitamento do Valentim, teve 51,3% e o Valentim 50,4%. É óbvio, inclusive eu detalhei lá na matéria, que o Luxemburgo disputou só o brasileiro, apesar de estar contando também os 3 amistosos de intertemporada, e o Valentim pontuou muito no Carioca. Mas a grande questão é que a forma que o quanto que o Vasco cresceu na mão do Luxemburgo é muito mais relevante do que esses números. O Vasco precisava de um treinador que chegasse e organizasse a casa, que tivesse a confiança do elenco, e isso o Luxemburgo conseguiu manter, principalmente em relação a salário atrasado, de confiar, de ser o homem ali que comandava o elenco, que dava garantias ao elenco que tudo ia ser... e tudo o combinado iria para frente. O Luxemburgo meio que fazia o meio campo ali entre diretoria e jogadores. Era muito importante nisso e foi o que ajudou o Vasco a sair da última colocação e chegar até a 12ª. O Vasco oscilou muito na reta final. Alguns
muitos erros ali do Luxemburgo também, escolhas equivocadas, pelo menos ao meu ver, fiz vários vídeos comentando as partidas, citei alguns exemplos aqui, mas não acho que o trabalho do Luxemburgo no todo tenha sido ruim não, muito pelo contrário, vinha sendo muito bom no início, chegou a ter mais de 60% de aproveitamento, um aproveitamento que hoje colocaria o Vasco classificado para Libertadores, e ele sai do Brasileiro, se a gente for contar só o Brasileiro, com 47%. Isso daria ao Vasco a 9ª colocação. Fortaleza foi o 9º com 46,5% de aproveitamento. Então, o Luxemburgo esteve muito perto ali de conseguir um G8 com um elenco muito limitado. Um elenco que no início do campeonato, é só a gente puxar pela memória, era dado como certo, como rebaixado. O Luxemburgo chegou ao Vasco, o Vasco tinha um ponto, nenhuma vitória, 4 jogos disputados, tinha sido goleado pelo Atlético Paranaense, goleado pelo Santos, perdeu para o Atlético Mineiro dentro de São Januário, que é algo raro, o Vasco normalmente vai muito bem contra o Atlético, inclusive com ele venceu o Atlético em Minas, mas deixou ali muitos pontos pelo caminho, nem sempre por conta do treinador também. Muitos erros individuais, gol contra, pênalti perdido, isso influenciou bastante no trabalho, o que precisava para o Vasco, é claro, deixava claro, né, que o Vasco precisava qualificar o elenco, e era o que o Luxemburgo pretendia para 2020, mas eu acho que essa enxurrada de dívidas surgindo na justiça, que obviamente já eram sabidas pelo clube, mas agora estão sendo cobradas do clube com mais eficiência, até pelo valor que o Vasco recebe no fim do ano, que as cotas são quase todas pagas agora no segundo semestre, no fim do segundo semestre, então surge muito processo nesse período e isso deu com certeza uma freada no ímpeto do Luxemburgo e da torcida também. Nos últimos dias o torcedor se mobilizou para mais de 150 mil novos sócios chegando no clube, um aporte financeiro muito grande para ajudar para 2020, mas a gente vê agora que o buraco do Vasco é muito fundo em relação à dívida, que mesmo ajudando muito, é claro, em algum momento tem que começar a tampar esse buraco, não vai ser tampado de um dia para o outro, e todo aporte financeiro é importante. Eu fiz um vídeo aqui falando da importância desses associados, desse volume de associados, inclusive para o mercado. E o Vasco já conseguiu, por exemplo, do BMG mais 1 milhão, ou pelo menos a ideia de talvez conseguir 1 milhão para o CT, já conseguiu 500 mil, exatamente para essa mobilização da torcida, que acaba atraindo novos patrocinadores. O Campelo se reuniu, por exemplo, com o dono da Havan recentemente para negociar um possível patrocínio. Então o Vasco se recolocou no mercado depois dessa mobilização da torcida de uma maneira positiva. E agora, infelizmente, essas dívidas chegam para colocar o Vasco mais uma vez para baixo. Vamos ver como a diretoria vai se portar nessa nova movimentação de mercado, que eu não acredito que tenha sido inesperada. O Vasco conhecia suas dívidas, a diretoria conhecia as dívidas que tinha e deixou de pagar Profut 190 mil, 370 mil desse parcelamento, como eu já falei aqui. O Vasco deixou contas que equivalem a salários de jogadores inclusive muitos que não atuam. Inclusive eu fiz uma crítica hoje na minha coluna torcedores.com falando sobre isso. Bruno César, Marquinho, Valdívia, Cleiton, jogadores contratados, com exceção do Bruno César, mas após o Vasco já estar devendo essas parcelas, já está com essas parcelas em atraso, ainda assim continuou contratando jogadores que têm um alto custo e que renderam muito pouco em campo e que já era de se esperar que rendessem pouco, porque já eram jogadores com um longo histórico de lesão. Mas enfim, não acho, um resumo geral para encerrar, não acho que o Vasco vá atrás de um medalhão para repor essa saída do Vanderlei Luxemburgo, que chegou em baixa no clube e por isso foi um medalhão contratado. Se dependesse só, se fosse por nome, não por valor, o Luxemburgo recebeu um salário mais baixo do que recebia nos outros clubes, o Luxemburgo não teria sido contratado, mas foi fundamental para esse Vasco sair do que era antes e conseguir uma classificação na Sul-Americana. Era um time que tinha tudo para praticamente ser rebaixado no primeiro turno, caminhava para isso. O Vasco era um time desorganizado, o elenco mudou pouco, chegou o Richard, como falei, chegou o Felipe Ferreira, Cleiton, alguns nomes ali, Marcos Júnior, mas quem organizou esse time foi o Luxemburgo, mesmo com muitas peças ainda do Alberto Valentim. O Vasco perde agora por não conseguir dar uma permanência, não conseguir dar uma sequência no trabalho, acho que a palavra certa é essa, sequência no trabalho para 2020, apesar de, com certeza, de ter mudanças para o próximo ano, independente do Luxemburgo ou não, já teria mudanças fortes no elenco. O Vasco agora vai ter mais uma mudança, que é a chegada do novo treinador. Começa ali um pouco mais
vai precisar de um pouco mais de tempo para organizar esse time e não vai ser um trabalho que, na verdade, vem em sequência e vai embalar. O Vasco, inclusive, de 2017 para 2018, manteve o Valentim, de 2017 para 2018 manteve o Zé Ricardo, 2018 para 2019 manteve o Alberto Valentim e agora o Luxemburgo não fica. Vamos ver quem chega para o seu lugar. Eu apostaria num nome mais jovem. A gente tem aí Thiago Largue, que teve no Atlético Mineiro, o Barroca, que estava no Botafogo, o Jair Ventura, está um tempo sem clube também, ou o próprio Ramon, que vinha sendo, não auxiliar o Maurício Pochettino, mas vinha auxiliando ali o Luxemburgo nos trabalhos. É um nome da casa, é um ídolo do clube, não sei como vai ser agora realmente a movimentação do Vasco, mas não acho que venha um medalhão para assumir esse cargo não. Bom, é isso, galera. Saudações e até a próxima.